Capítulo 27. A sua clareza e firmeza de pensamento e a pregação diante do Senhor Papa Honório, e como confiou a si e aos irmãos, ao Senhor Ugolino, bispo de Ostia. Francisco, o homem de Deus, fora instruído a não buscar as suas coisas, mas principalmente que as visse parecerem melhores para a salvação dos outros, e desejava, acima de tudo, aniquilar-se e estar com Cristo. Por esta razão, seu maior empenho era estar livre de tudo que há no mundo, para que a serenidade de seu espírito não fosse perturbada por uma hora sequer pelo contágio de alguma poeira. Tornava-se insensível a tudo que faz barulho exteriormente, e recolhendo com todas as entranhas, de todos os lados, os sentidos exteriores e coibindo os impulsos do espírito, só se dedicava a Deus. Construía o ninho nas fendas da rocha e a habitação na cavidade dos penhascos. Com alegre devoção, visitava casas solitárias e, totalmente esvaziado de si mesmo, permanecia mais longamente nas chagas do Salvador. Por conseguinte, escolhia frequentemente lugares solitários para poder dirigir totalmente o espírito a Deus, mas não ficava preguiçoso quando via o tempo oportuno de lançar-se às atividades e aplicar-se de boa vontade à salvação do próximo. O porto mais seguro dele era a oração, não sendo de um só momento, nem vazia ou presunçosa, mas demorada, cheia de devoção, serena na humildade. Se ele a iniciava de noite, mal terminava de manhã, andando, estando sentado, comendo e bebendo, estava dedicado à oração. Dirigia-se sozinho de noite para rezar nas igrejas abandonadas e situadas no deserto, nas quais, protegendo a graça divina, superou muitos temores e muitas angústias do espírito. Lutava corpo a corpo com o demônio, visto que em tais lugares ele não só o golpeava interiormente com tentações, mas também exteriormente o impedia com ruínas e destruição. Mas sabendo o fortíssimo cavaleiro de Deus que seu Senhor pode tudo, em toda parte, não cedia aos terrores, mas dizia ao seu coração: nada mais, ó maligno, podes aqui lançar contra mim com a arma de tua malícia, do que se estivéssemos em público diante de todos. Na verdade, era constantíssimo e a nada se aplicava a não ser ao que era do Senhor. Como muitas vezes pregava a palavra de Deus entre muitos milhares de pessoas, era tão seguro como se falasse com um seu companheiro íntimo. Via a maior multidão como se tivesse um só homem e pregava a um com a maior diligência, como se fosse a uma multidão. Da pureza de espírito auria a segurança de dizer a palavra, e mesmo sem ter se preparado com antecedência, a todos falava coisas admiráveis e inauditas. Mas se por acaso preparava um sermão com alguma meditação, e estando já reunidas as pessoas, ele não se recordava e não sabia falar outra coisa,
Sem rubor algum, ele confessava às pessoas que havia preparado muitas coisas e que não podia recordar-se de absolutamente nada. E assim, de repente, enchia-se de tanta eloquência que levava à admiração os ânimos dos ouvintes. E de vez em quando, nada sabendo dizer, depois de ter dado a bênção, a partir unicamente disto, despedia as preditas pessoas. Mas também, numa ocasião, como tivesse ido à cidade de Roma, exigindo a causa da religião, desejava muito falar diante do senhor Papa Honório e dos veneráveis cardeais. Ao saber disso, o senhor Ugolino, bispo de Ostia, que venerava o Santo de Deus com especial afeto, ficou cheio de temor e de alegria, admirando o fervor do santo homem e vendo aquela pureza simples, mas confiando na misericórdia do Onipotente, a qual no tempo da necessidade nunca falta àqueles que o adoram com piedade, conduziu-o à presença do Senhor Papa e dos reverendos cardeais. Ele, colocando-se de pé diante de tão grandes príncipes, tendo recebido a licença e a bênção, começou a falar intrepidamente. E, na verdade, falava com tanto fervor de espírito que, não se contendo de alegria, quando proferia a palavra com a boca, movia os pés como que a dançar, não como quem zomba, mas como quem se inflama no fogo do amor divino, não movendo ao riso, mas arrancando pranto de dor. Muitos deles foram compungidos no coração, admirando a graça divina e tanta constância do homem. O venerável senhor bispo de Ostia, porém, ficara suspenso pelo temor, rezando ao Senhor com todas as entranhas, para que a simplicidade do bem-aventurado homem não fosse desprezada, porque sobre ele recaía a glória do santo e a desonra, pelo fato que fora constituído pai sobre a família dele. São Francisco, pois, ligara-se a ele como um filho ao pai, como filho único à sua mãe, dormindo e descansando seguro no regaço de sua clemência. Com segurança, ele cumpria a vez e realizava a obra de pastor, mas deixara o nome de pastor ao santo homem. O bem-aventurado pai cuidava das coisas necessárias, mas aquele feliz Senhor as levava a efeito. Quantos mormente no princípio, quando se realizavam estas coisas, armavam ciladas a nova plantação da ordem para perdê-la. Quantos se esforçavam por sufocar a nova vinha eleita que a mão do Senhor plantava benignamente no mundo. Quantos tentavam roubar e consumir os primeiros e mais puros frutos dela. Todos eles foram aniquilados e reduzidos a nada pela espada de tão reverendo Pai e Senhor. Era um rio de eloquência, muro da igreja, defensor da verdade e amava os humildes. Por conseguinte, bendito e memorável aquele dia em que o Santo de Deus se confiou a tão venerável Senhor. Numa ocasião, quando este senhor exercia a função de legado na Toscana pela Sé Apostólica, como acontecia muitas vezes, o bem-aventurado Francisco, não tendo ainda muitos irmãos e querendo ir à França,
chegou a Florença, onde então morava o mencionado bispo. Um ainda não estava ligado ao outro por especial amizade, mas unicamente a mútua fama de vida santa os unia em afetuosa caridade. Como era do costume do bem-aventurado Francisco visitar os bispos ou sacerdotes quando entrava em alguma cidade ou região, ouvindo a respeito da presença de tão grande pontífice, apresentou-se à clemência dele com grande reverência. Vendo o senhor bispo, recebeu-o com humilde devoção, como fazia sempre a todos os que dilatavam a sagrada religião, e principalmente àqueles que portavam o nobre estandarte da santa pobreza e da santa simplicidade. E porque era solícito em suprir a penúria dos pobres e em examinar com especial cuidado os problemas deles, inquiriu diligentemente a causa da vinda e entendeu benignamente o propósito dele. Como o visse a desprezar mais do que os outros todos os bens terrenos e abrasar-se com aquele fogo que Jesus enviou à terra, desde então sua alma se uniu à alma dele, pedindo-lhe devotamente a oração e oferecendo-lhe com muita satisfação a sua proteção em tudo. Admoestou-o, por conseguinte, a não concluir a viagem iniciada, mas a estar zelosamente alerta no cuidado e guarda daqueles que o Senhor Deus lhe confiara. E vendo São Francisco que tão reverendo Senhor tinha espírito piedoso, afeto suave, palavra eficaz, alegrou-se com júbilo muito grande, e a partir daí, caindo-lhe aos pés, com espírito devoto, entregou-se e confiou-se a si mesmo e seus irmãos a ele.